gostaria de compartilhar um fato pessoal. Hoje, 9 de outubro, desde 2016 eu comemoro a data da minha conversão cristã, foi como eu chamei. Tem uma história que me é muito cara, que é a história de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e eu acredito que, assim como ele, guardadas as devidas proporções, nós também caminhamos em nossos desertos. E às portas da cidade de Damasco, Jesus também nos chamou de diversos modos e talvez nós não tivemos sabedoria para ouvir. Há exatos 4 anos, a palavra de Deus tocou meu coração de uma maneira especial. Então, todos os anos, desde então, em 9 de outubro, essa data é recordada com muita alegria por mim. E eu compartilho com vocês porque não haveria um momento mais bonito de comemorar com essa diversidade de experiências e saberes. E compartilhando do sentimento de Thaís, que eu também não tenho lá uma estrada de muita sabedoria na minha vida, então vou recorrer aos maiores. Eu pensei em Jesus, que é este exemplo de sabedoria tão inspirador. É engraçado que no Novo Testamento, todo o Evangelho do Cristo, a sabedoria sempre está relacionada à prudência, à sensatez, à cautela, à ponderação, ao cuidado e à vigilância. Teve um encontro que Jesus teve, que é muito especial, e aqui eu queria recordar, está lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Jesus ensinava a multidão, quando de repente, daquela multidão, uma senhora fala para ele: bem-aventurados sois vós, Senhor Jesus, porque do ventre que te carregou, e eu achei interessante como a doutora Clarissa colocou aquela prece, né, aquela canção de homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Bem-aventurados o ventre que te carregou e os seios nos quais mamaste. Naquele momento, Jesus ponderou o significado essencial daquelas palavras. E fugindo do envaidecimento, não obstante ter observado que a senhora deve ter falado com amor, com carinho, enaltecendo a figura da mãe de Jesus, ele converte o ensino com muita sabedoria, devolvendo a nós a autonomia e responsabilidade das bem-aventuranças. E ele responde a ela: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Naquele momento, Jesus nos mostra algo muito importante. A gente não tem privilégio. Deus não faz predileção de pessoas, como o apóstolo Paulo escreveu na sua epístola aos Romanos. Nós temos chances e somos filhos todos do mesmo Criador. E as nossas escolhas e a opção de seguir de acordo com a lei divina, mesmo que a nossa vida seja muito difícil, inevitavelmente está nas nossas mãos. Então, se experimentamos infelicidade e equívocos na nossa marcha, nós podemos a qualquer momento, e nunca é tarde demais, retificar isso. E assim nós seremos bem-aventurados, porque a sabedoria também se faz, como já foi dito aqui, com base nas nossas boas escolhas, ouvindo a vontade de Deus e tentando aliar as nossas vontades à vontade do Pai, que é todo sabedoria e todo bondade. E foi o mesmo Jesus que enalteceu os simples e pequeninos. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele dá graças ao Pai por ter escondido, por ter tido esses mistérios ocultos aos ditos sábios e prudentes, fazendo referência aos doutores da lei. Dizendo que muitas vezes o conhecimento, ele pode ser sim libertador, como foi dito, quando bem usado, quando bem direcionado. Quando a gente usa isso para tirar as pessoas da ignorância, fazer com que elas percebam novas perspectivas de luta, olhar a vida sobre um novo olhar. Mas o conhecimento também pode nos aprisionar. Quando a gente, de uma forma egoísta e presunçosa, acha que é o detentor de todo ele, e não reparte, não usa isso para fazer o bem aos nossos semelhantes. Então, quando Jesus dá graças a Deus por ocultar essas coisas da realidade espiritual aos ditos sábios e inteligentes e revelar aos pequeninos e aos simples, Jesus também nos fala sobre humildade. Não adianta a gente colecionar títulos e todo o cabedal de conhecimento se a gente não tiver a humildade de reconhecer
que nós somos mesmo aprendizes desse Pai de toda a sabedoria, que sempre nos oportuniza essas chances de êxito e de compartilhar esse amor com todos os nossos irmãos. Recordemos que Jesus, que foi o maior de todos, o Filho unigênito de Deus, escolheu 12 apóstolos bastante atabalhoados e uma escolha um tanto quanto controvertida. Ele poderia ter optado pelos mais sábios da época, por aqueles que tinham toda a Torá e os ensinos da lei de Moisés de cor, mas esses não conseguiam chegar nessa sabedoria que Sida nos traz, aquela sabedoria que está por trás dos livros, mas na vivência e nessa compatibilização, nessa comunhão com os desígnios sublimes. E tem uma parte também que Jesus nos fala sobre prudência e sabedoria, está lá no finalzinho do Sermão da Montanha. No capítulo 7 de Mateus, versículo 24, ele nos dá 3 advertências. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. São 3 imperativos: pedir, buscar, bater. O Espírito Emmanuel, que nosso querido amigo Rodolfo lembrou, tem uma mensagem que ele explica isso. Às vezes, nós que somos espíritos imortais, segundo a concepção espírita, viemos para a carne com uma oportunidade que nos foi dada de buscar novos caminhos. Então, muitos de nós imploramos por voltar à Terra em mais uma experiência. Pedimos. Mas chegando aqui, nós precisamos buscar, procurar sempre chances de nos tornar melhor úteis, para que a gente não fique paralisado na inação. Mas isso ainda não será suficiente. Mesmo discernindo e buscando novos caminhos, a gente precisa bater. E o bater não é a agressão. Quando a gente fala em bater, lembra o batente. Sabe a expressão popular que a gente dá ao trabalho? Vou pegar no batente. Lembra também as batidas de martelo no prego. É um símbolo do trabalho. Então, mesmo que a gente peça e busque, a gente precisa insistir. A gente precisa buscar esse autoaperfeiçoamento. Então, é por isso que no Sermão da Montanha, depois dessas 3 advertências, Jesus vai dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as tempestades, sopraram os ventos, mas a casa não desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Ela desabou e foi grande a sua ruína. Nós, como homens e mulheres sábios, precisamos edificar a nossa casa no alicerce do amor de Deus, porque as aflições virão, e assim a nossa casa bem alicerçada suportará tudo. As pedradas, as tempestades, tudo passará, mas a nossa edificação interior, essa ficará para sempre. Muita sabedoria a todos e muita paz. Muito obrigada.